Neste dia 15 de julho de 2022, vamos abrir os nossos trabalhos do Trevo Sagrado com a prece habitual. Acompanhemo-la. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de avocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzimos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando Mestre Shebna, de toda a hierarquia espiritual cebedista e do Trevo Sagrado, bem como os nossos guias, protetores e trabalhadores, para que, em conexão conosco na parte material, conduzam e orientem os nossos trabalhos em plena paz, harmonia e amor. E assim damos por abertos também no plano material os trabalhos desta noite. Agora vamos ter a grata satisfação de, mais uma vez, receber aqui nossa querida irmã Cecília Daneu Torres,
que vai nos falar sobre um modo antigo de rezar, uma maneira perdida, né? Um modo perdido Também pode de ser. rezar, né? É porque ele também fala em uma maneira perdida, Exato. esquecida, né? É que eu estou olhando ali seu título. É um modo perdido, né? Então, um modo esquecido. Então, nos lembre aí, por favor, Cecília. Muito obrigado aí pela sua sempre disponibilidade para nos atender. Eu que agradeço sempre ao Senhor pela oportunidade que nós temos de servir. Sempre lembrando que foi aqui nessa casa, né, que eu comecei, quer dizer, eu já comecei, tinha começado minha vida espiritual, mas muito ainda afastado, muito arrastado. E foi aqui que se deu mesmo o meu batismo, a minha expansão de consciência e onde eu aprendi a multiplicar. O senhor foi um dos que me disse isso. Isso, exatamente. Então, mais uma vez, muito grata ao senhor, à casa, a todos que sempre me acolheram, e à espiritualidade, a grande espiritualidade também dessa casa, que eu digo que é uma casa sagrada. Boa noite a todos os meus irmãos. Eu estou trazendo aqui esse tema que é um modo perdido de rezar, mas, como eu falei, eu não sei se todos os homens desse local aqui já conhecem esse modo perdido, porque está ligado à maçonaria, aos conhecimentos ancestrais. Eu adoro ler, pesquisar sobre conhecimentos ancestrais. E foi assim que eu cheguei ao livro que é Segredos de um Modo Antigo de Rezar. Aí, para não ficar falando, vou colocar o título do livro, eu coloquei que é um modo perdido de rezar, porque ele mesmo, o autor, tem uma hora que ele vai falar que é um modo perdido, um modo esquecido. O autor é Gregg Braden, muito conhecido atualmente. Eu acredito que o pessoal da física quântica, quem está É, acostumado mais, né, está sabendo que ele está muito em evidência, principalmente na época da pandemia, que isso. muitos cursos online, ele pode estar bem presente, ele pode ser que alguém fale que ele queira fama, mas eu percebo nele essa também, a vontade que ele teve antes de buscar, ele começou como um buscador, e hoje ele é um multiplicador. Por que eu digo que ele é um buscador? O Greg é um cientista ligado à física quântica, ele é pesquisador dessa área, dos questionamentos dele. Ligado, foi bom, porque ele está ligado à física quântica, e ele começou a buscar. Primeiro, ele quis uma resposta, antes que eu esqueça. Existem muitos livros de Greg, para quem quiser, inclusive esse livro, Segredos de um Antigo, deixa eu ver o nome. Segredos de um Modo Antigo de Rezar. Existe em PDF, e se alguém quiser pesquisar mais, YouTube. No YouTube tem muitos vídeos dele. Ele é ótimo, eu acho ele assim bem didático na maneira de falar. A Rita fez um curso com ele. Também o nome do curso foi Quem Somos Nós? A primeira pergunta que ele fez, que ele foi buscar a resposta, foi para essa pergunta: Quem somos nós? Coincidentemente ou não, os gregos antigos também fizeram essa pergunta, né? Lá na antiguidade, nós tivemos grupos de gregos, filósofos gregos, que fizeram perguntas como: quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Foram 3 blocos, 3 épocas diferentes de filósofos que se dedicaram a isso. E a pergunta dele é: quem somos nós? E ele saiu para viajar. Ele foi mesmo nos locais mais, mais remotos. Vamos dizer, ele procurou mais o começo, a Ásia, né? O Oriente, onde ele pôde entrar em contato com. Ele procurou mais o pessoal assim de povoados, como Índia. Quer dizer, Índia não é um local de povoados, né? Quer dizer, eu quis dizer que ele foi nos lugares mais remotos da Índia, do Butão, do Nepal. Por quê? Porque ele queria conhecimentos intactos, aqueles conhecimentos ancestrais inalterados, que não tivessem tido, né, manipulação humana,
mas ele queria saber. E ele foi. Só que ele não viajava, chegar lá, não, ele ia e ficava um tempo vivendo com aquele povo, conversando, procurando os sábios, se tinha alguma religião, ele procurava saber quem era o sacerdote, e assim ele ia entrando em contato, e sempre nas pesquisas, copiando muito, gravando, escrevendo, e fazendo muita ligação com a física quântica. Tudo que ele ouvia, ele fazia a ligação com a física quântica. E ele foi também ele esteve em contato com índios norte-americanos, esteve no México, com povoados no México, Tibete, tem alguns lugares mais, eu sei que foram esses os principais que eu estou falando, né? O livro dele começa com uma frase muito interessante que ele buscou, Francisco de Assis. E ele tirou essa frase: dentro de nós existem belas e impetuosas forças. Eu extraí, trouxe, por quê? Porque tem a ver com o nosso título, né? E eu estou querendo fazer assim, um raciocínio bem mais enxuto, porque eu só tenho 30 minutos. E quando eu vi assim, essa força, eu imaginei a nossa centelha divina, que quando eu cheguei no trevo, eu aprendi que é o espírito. E até hoje eu fico preocupada para falar, porque para mim existe realmente, nós somos almas e temos o espírito. O espírito que é a parte mais perfeita, que é a nossa orientação, e que alguns chamam de centelha divina. E Francisco de Assis falou dessas belas e impetuosas forças que outras pessoas podem pensar de outra forma, claro, né? E eu vejo como essa centelha divina. A antiguidade, tudo que eu estou falando aqui é sobre Greg. Já na antiguidade, ele descobriu que lá se falava sobre oração. Que a oração é uma força que tem dentro de nós que se conecta com o cosmos. Aí eu já fui observando, né? Força de Francisco de Assis, força na antiguidade. Que força é essa? Para mim é o espírito. Oração, para eles, é o quê? É a conexão do espírito com o cosmos. Já na antiguidade, claro que é da antiguidade que se falava isso. Aqui no Ocidente foi que nós perdemos, né? E começamos a mudar toda a nossa nomenclatura e perdemos muito dos conhecimentos. Lá entre os norte-americanos, ele ficou com os navarros, uma tribo, né? Os navarros é uma tribo norte-americana. Lá ele esteve em contato, mas sempre, como eu falei, ele buscava quem? Os chefes, aqueles que tivessem mais o conhecimento para ouvir, e até que um dia ele ouviu de um dos, acho que, eu não sei dizer como é o xamã, não sei se é o chefe da tribo, não me lembro agora, que diz assim, o ser humano mudou muito. O ser humano rompeu a sua ligação com a terra e com o poder maior. Exatamente, né? Nós passamos por um período onde até hoje muita gente já rompeu bastante com a terra e com o poder maior. Mas vamos lá para Greg, e aí eu passo para fazer uma ligação com Max Planck. Max Planck, para quem não sabe, é considerado o pai da física quântica. Max Planck também teve, olha a coincidência que não é coincidência, Max Planck também teve uma pergunta. Ele tinha umas questões que ele queria a resposta. Assim como Greg encontrou a resposta da primeira. A primeira pergunta dele foi quem somos nós, e após alguns anos, junto a todo esse povo antigo, quer dizer, o povo que trazia conhecimentos da antiguidade, ele descobriu que nós somos seres espirituais. E a pergunta de Max Planck é: de onde viemos? Até parece reencarnação dos gregos antigos, né? Que voltou de novo, as mesmas perguntas voltaram. Quem é, de onde viemos? O que é que deu origem a tudo o que existe? Porque quando nós somos, quer dizer, eu quando fui criança, eu sabia que tudo era criado por Deus. Mas, claro, um físico
é muito difícil, eles são muito céticos, eles querem ver, eles querem provas. E Max Planck foi buscar. Será que existe um local? E será que existe algo que possa ser, me explicar onde está a origem de tudo? Quem criou os planetas, os astros, as estrelas? E quem é que traz todo esse equilíbrio dos planetas, que faz funcionar tudo tão bem em todo o universo? Nos estudos dele de energia, ele descobriu que existe sim, existe, como eles chamam, aliás, foi ele que deu o primeiro nome, o campo quântico. O campo quântico ele já se refere ao campo que nós chamamos de Deus, alguns chamam de suprema inteligência, tem vários nomes, e que nós conhecemos como o grande arquiteto do universo, né? O Gadu. E desmistifica para algumas pessoas a imagem de Deus, mas ele descobriu quem é Deus, descobriu a origem, inclusive para alguns o nome é origem, né? A origem, a fonte, é tanto nome que é dado, fonte quântica, matriz, e que ela existe na sua essência, na sua pureza, e que cada um de nós temos ela em nós. Olha aí de novo, a força, a oração. O que é oração? É a força. E aqui nós vamos chegando em Max Planck, que ele fala do campo, e que cada um de nós tem essa centelha divina que a gente fala, e que já sabemos que é o corpo físico, ou, desculpem, o corpo espiritual, o espírito. O corpo espiritual seria hoje o átmico, se eu não me engano. Depois o Ernesto me diz. Eu não sei se é o búdico com o átmico que formam o espírito ou se é somente o átmico, mas eu sei que é esse mais perfeito, né? O mais perfeito, o puro, que nós temos ele dentro de nós. E sabem o que aconteceu? Tanto Max quanto Greg pensaram assim: se nós temos essa força dentro de nós, essa mesma força que existe no campo, quando nós soubermos usar essa força, seremos capazes de curar. Curar qualquer área afetiva, área financeira, a saúde, seremos capazes de curar a nós mesmos. Porque ele diz, nós precisamos colocar a nossa frequência a nossa energia numa frequência de tamanha proporção, né? Sintonia à que está no campo. Quando une, fica idêntica, vem a criação. Bom, eu falei sobre essa força e vou continuando falando sobre essa força para chegarmos até um determinado ponto. Desculpe, mas eu acho que foi alguma coisa que eu fiquei preocupada e comecei a ficar rouca. Aí eles disseram, bom, a grande inteligência, olha aí, no livro de Greg, ele fala, em alguns momentos ele fala em campo, em outros ele fala a grande inteligência. E aí ele diz, a grande inteligência é responsável por todo o mundo físico. Mas não é só o mundo físico, né? Ele falou isso, Planck também, mas a antiguidade já falava em cosmos. E ele também sabe que existe por causa da origem. Eles acreditavam nessa energia invisível. E Greg observou que em todos os lugares que ele foi, que ele viajou, que ele buscou conhecimentos para saber de onde nós viemos, quem somos nós, aliás, quem somos nós, ele viu que nesses povos havia um ponto em comum. Todos acreditavam em uma energia invisível. Lá no Butão, no Nepal, na Índia, no Tibete, entre os índios, nas culturas mexicanas mais remotas, todos acreditavam nesta energia invisível que também nós temos. Grandes conhecimentos, eu fico assim apaixonada. Em todos os lugares havia esse ponto em comum entre todos eles. E aí?
ele viu que havia também um modo perdido de oração. Mas como é que eu vou chegar aí? Então, foi o seguinte, ele veio, né, como eu falei, ele passou vários tempos nesses países, e um dia ele resolveu fazer uma excursão ao Tibete. Ele queria ir lá para o Tibete para saber mais, porque ele já tinha a ideia de que nós somos seres espirituais. Quem somos nós? Mas ele queria mais. Como buscador, o buscador sempre quer mais respostas, mais conhecimentos, e ele fez uma excursão, por sinal, quando ele descreve no livro, é muito interessante. Interessante para quem lê, mas para quem passou o que eles passaram, eu não queria nem um pouco passar. Ônibus velhos, para poder ir nesses mosteiros que eles foram, pegaram ônibus velhos, passaram por muita poeira. Ele disse que parecia que o ônibus estava largando os pedaços. Ele foi com 20 pessoas, ele reuniu 20 pessoas dessa mesma área, com os mesmos interesses, para que pudessem viajar. Ficaram hospedados em mosteiros. Em um mosteiro onde ele ficou, passou vários dias lá, foram 20 dias só. Enquanto os outros, nos outros lugares ele ficou meses, aí ele ficou 20 dias, mas foi o bastante para ele conversar com o abade do mosteiro, ter muitos conhecimentos lá e ver também que ali havia uma evidência de um antigo modo de rezar. Aí ele foi buscar mais, né? Ele queria saber isso, que modo antigo é esse? E que para ele disse, esse modo foi perdido, um modo perdido ou esquecido de rezar. Por quê? Porque no Ocidente, ele disse, não havia esse modo, somente lá no Oriente que ele encontrou. E aí o abade disse a ele, esse modo de rezar não se usa palavras. Ele ficou curioso, não tem palavras? Não. É somente o sentimento. Essa forma é somente isso. Isso aguçou a curiosidade dele, que não tem ideia, porque o abade não foi adiante, não explicou mais nada a ele. Mas em contato, lendo, fazendo pesquisas por lá, ele descobriu o seguinte, que esse modo de rezar foi perdido no Ocidente no momento que houve a igreja cristã primitiva. Ele percebeu que nas edições bíblicas do século IV já não existia, ou seja, antes já existia esse modo antigo de rezar nas edições bíblicas, mas que elas foram como alguém tivesse retirado, né? Suprimiu, e aí o que passou para nós nós já passamos a ter uma outra ideia de tudo diferente, e bem diferente do que ele já estava vendo lá, da antiguidade, dos conhecimentos trazidos pela ancestralidade, passado pela ancestralidade, para esses povos e naquilo que eles acreditavam. Mas, como tudo para mim é guiado, né? Ele chegou nos Estados Unidos, encontra os índios. Lá nos índios, lá com os índios, convivendo com os índios, ele foi também tendo mais outros conhecimentos. Mas acontece que um dia tinha um índio que ele deu o nome de David. Ele já tinha observado que a terra que ele estava ali, aquele algum tempo, estava sem chuva, terra seca. O índio mostrou para ele, conversaram, e aí o índio disse a ele, David disse, Greg, você quer ir comigo rezar a chuva? Aí Greg disse, vamos. Aí foram. Saíram, andaram muito, passaram por essas terras secas, bem áridas, sem vegetação. E David disse, já está na época da nossa provisão e nós não plantamos. Não estamos conseguindo plantar, mas nós vamos rezar. Aí vai, depois de andar um bocado, eles chegam lá nesse local, um local muito grande, que Greg define como amplo, não é? Mas que ele observou que havia um círculo de pedras. E depois ele soube que esse círculo foi usado pelos antigos navarros.
pessoal lá da ancestralidade usava esse... Nesse local, ele observou que haviam pedras, havia pedras de sinalizações, colocando, e que eram usados para cura. O índio entrou ali, talvez por uma honra, né, uma homenagem, honrando os ancestrais, ele entrou ali naquele círculo, tirou os sapatos, deixou Greg fora do círculo, ficou no centro do círculo, fechou os olhos, colocou as mãos em posição de oração e começou a respirar. Foi respirando, respirando, passou assim um bom tempo respirando. Eu trouxe aqui porque eu quero falar depois a oração. Ele ficou lá de olhos fechados durante um bom tempo. Depois que ele fez isso, ele inspirou profundamente, mais uma vez, duas vezes, abriu os olhos, virou-se para Greg e disse, vamos? Greg disse, já acabou? Eu vim aqui rezar com você e não rezamos? Ele fez, você queria o quê? Que eu chegasse aqui para pedir para chover? Não, eu não vim pedir, eu vim rezar a chuva. Aí Greg disse, mas como é isso? Me conte, porque eu estou curioso, né? Como é que você fala? Aí Greg já estava lembrando lá do Abade, que disse, oração antiga não tem palavras, é apenas sentimento. E aí ele pergunta, e o que aconteceu quando você estava no círculo? Ele fez, eu vou lhe contar tudo. Olha, eu copiei aqui, porque eu não gosto de perder nenhuma palavra do que o índio disse, que é lindo como ele falou. Ele disse, eu comecei a sentir como é a chuva. Ele estava ali de olhos fechados, respirando, ele deixou a sensação da chuva penetrar nele. Eu tive a sensação da chuva sobre meu corpo e a sensação de ficar de pés descalços na lama da nossa aldeia, depois de muitos dias de chuva. Então ele imaginou, ele foi vibrando, sentindo, deixando que aquele sentimento o envolvesse, tomasse conta dele, porque ele estava vivendo. Havia um sentimento muito forte, que na antiguidade a gente já tinha visto isso, né? E ele disse, sentiu o cheiro da chuva nas paredes de barro das nossas casas e senti como é caminhar nos campos de milhos crescidos depois de chuva abundante. Aí eu lembrei, acho que Greg também lembrou, que na antiguidade eles já diziam que a oração é uma força dentro de nós que faz uma ligação com o cosmos. Eu procurei fazer isso o melhor possível. Eu pensar para poder trazer toda essa linha de pensamento para vocês, para mostrar esse modo perdido de rezar. Que modo é esse? Onde nós não pedimos. O índio disse para ele, né? David disse a ele, não podemos pedir. Para rezar, nós temos que sentir. Fechar os olhos e deixar que essa vibração tome conta de nós. Se nós quisermos dinheiro, não podemos pedir dinheiro. Por quê? Porque ao pedir dinheiro, nós estamos pensando na falta, na escassez. Quando estivermos doentes, não vamos pedir saúde. Por quê? Porque ao pedir a saúde, nós pensamos na doença. Por isso que ele fala, então, o que você quer pedir, aquilo que você almeja, imagine já alcançado. Sinta, mas é para sentir mesmo, com forte emoção. Essa forte emoção é colocar o espírito em ação, de forma que possa chegar lá no campo, de forma que possa haver uma união, e quando essa união acontece aquilo que se quer. Parece fácil, né? Não é não. Eu sei que não é não. Agora, eu conheci isso, chamado, vocês podem também conhecer, como visualização criativa. Há uns 30 anos eu conheci, tenho livros sobre isso, já usei, como terapeuta eu utilizo,
mas eu fiquei sabendo muito mais agora, e a neurociência também já explica sobre isso, que ao sentir, quando nós temos esse sentimento, inunda, dá prazer, dá alegria, que ninguém fica triste com uma oração dessa, né? Não tem ninguém que fique, pelo contrário, a alegria vai tomando conta, a gratidão vai tomando conta de tal forma que a neurociência explicou que nesse momento o nosso cérebro segrega dois hormônios neurotransmissores que são dopamina e oxitocina ou ocitocina. Esses hormônios são substâncias químicas, mas eles são também o quê? Energia. E aí nós colocamos toda uma energia que tem dentro de nós, aquela força falada da antiguidade, que o próprio índio também se refere, é esse sentimento que nós podemos colocar, principalmente de alegria por algo já alcançado, de gratidão por algo que ainda não vemos, mas que acreditamos. É muito importante isso, a gente não viu ainda acontecer, mas já acreditamos que existe. Fecha os olhos e sente, sente intensamente. E eu já fiz isso algumas coisas, para algumas coisas mais simples já estou conseguindo. Em 2, 3 dias, às vezes até no mesmo dia, aquilo acontece. Bom, eu fico aqui agradecida a todos vocês pela atenção e espero que tenha trazido algo novo ou fazer alguém refletir em alguma coisa que seja importante para nós. Obrigada. Obrigado, Cecília. Você nem usou o tempo todo, né? Ainda tinha aí uns 8 minutos para falar. Seu Ernesto, eu fiz um resumo desse livro que você não tem ideia. Certo, mas você disse tudo que precisava dizer. Foi, eu É, procurei. a gente está pensando, inclusive, a partir talvez da próxima semana, se Luciano e Cícero aceitarem, a gente inverter, fazer a palestra com a parte final, porque aí a gente não dá essa interrupção. Certo. Permite que as perguntas sejam feitas quando o assunto ainda está fresco na nossa memória. Eu também estou Então, vendo agora, é mesmo. é, Acabou de fazer, não é? As pessoas já estão isso. perguntando. Só um momentinho, eu quero agradecer a todos que já passaram aqui o carinho. Uhum. Eu estou também grata. E passo o meu É, carinho para vocês todos. mas Seu Ernesto, foi gratidão, ótima essa ideia. Gratidão também. gratidão a você pelo trabalho. Vocês sempre trazem uma visão que é própria, né? Uma visão interessante. Foi buscar a Greg Brad, que é uma figura muito conhecida, né? Isso. Nesse meio. Ele, como físico quântico, ele tem uma visão, né, muito própria Sim. desses sentimentos antigos. Isso quem começou, na realidade, foi um outro físico, era Capra, né? Fritjof Ah, é Capra, Frank. É, é, que Fritz. Isso. ele começou exatamente fazendo a correlação da física quântica com as religiões antigas, da Índia, do Tibete, de outros lugares. Ele começou a ver que as religiões trabalhavam com os mesmos princípios que a ciência da quântica trabalha. Isso mesmo. Então, esse livro de Greg Braden, ele realmente eu não li não, mas pelo que você mostrou, ele é excelente. E aí a É, gente vai ver, porque nós estamos muito acostumados à reza pronta. isso mesmo. E, Repetir, não é? é, ela tem seu valor, mas não chega a ter o valor dessa reza sem palavras, né? Mas é como Rita estava falando aqui agora para mim. Rita disse que a gente aprendeu muito a rezar, vamos dizer assim, com sofrimento, não é, seu Ernesto? Uhum. Não é? Tem algumas Ah, pessoas que lamentam muito, elas sentem, elas sofrem, elas passam todo um sentimento totalmente diferente do que Greg está falando aí, né? E é, do próprio
Os conhecimentos da antiguidade. Colocaram aí na tela o livro, né? É isso, já tem. É, Trifão, que bom, isso que bom. mesmo. Mas gratidão, viu, Cecília? Depois do nosso trabalho de energias, a gente volta aí ao assunto. Tá Vamos certo? conversar mais. Ok, Obrigada. um abraço. Meus irmãos, vamos agora, então, nos preparar para a segunda fase do nosso trabalho. Acompanhemos a nossa prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso coração de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, damos por encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com nossa gratidão a nosso venerando Mestre Shedne e toda a hierarquia espiritual CBDista, nossa gratidão aos nossos guias, protetores e trabalhadores que nos assistiram e que continuarão nos assistindo até o final definitivo dos nossos trabalhos. E, em nome de Deus, então, declaramos encerrados os nossos trabalhos também no plano material.